Olá, boa tarde. Você viu aí, nós já decolamos. Está no ar mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil, do mundo, para todos os lugares. Esse programa também é transmitido ao vivo pelo Facebook. Entrando no Facebook e acessando a página da TV Rio Preto, você assiste o nosso programa e, mais do que assistir, pode interagir conosco, enviar perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazer críticas, observações, o que você quiser fazer. E habitue-se a fazer isso sempre aqui no Opinião Cidade. No programa de hoje, nós vamos falar sobre dois assuntos. Estamos recebendo aqui no estúdio do Opinião Cidade o artista plástico Marcelo Lopes, que vai falar sobre a exposição Remar, que ele e a Rea Silvia Toscano apresentam já apresentam no shopping, no Espaço Cultural Iguatemi, em São José do Rio Preto. E o nosso outro convidado, está aqui do meu lado, é o Glaucio Câmara, que é coach de carreira. Vamos falar sobre perspectivas de profissões, especialmente para os jovens. Eu queria agradecer muito a presença de vocês dois. Obrigado. Deixa eu dar o pontapé inicial aqui, conversando com o Marcelo Lopes, artista plástico. Daqui a pouco temos até algumas imagens de obras do Marcelo e da Rea para mostrar para vocês. O Espaço Cultural Iguatemi recebe a exposição Remar, com obras de Rea Silvia Toscano e Marcelo Lopes. Essa exposição faz parte da série Namoro com a Literatura, já iniciada há alguns meses pelo Shopping Iguatemi, em São José do Rio Preto. Marcelo, obrigado pela presença, você também. Muito obrigado. Como é que é essa exposição? O que você está mostrando para o público que visitar essa exposição lá no Shopping Iguatemi? Esteja à vontade, por favor. Bom dia, eu e a Rea estamos apresentando um trabalho contemporâneo, abstratos, e tem uma linguagem parecida, que a gente foca mais esse abstrato. Tá certo. Nós temos aí, antes de mostrar algumas dessas imagens, Marcelo, até quando está valendo essa exposição? Fica até o dia 15 de março agora, lá no Iguatemi. Sempre no horário de funcionamento do shopping, né? No horário de funcionamento do shopping. No Espaço Cultural Iguatemi, que fica num dos pisos superiores do shopping. Superior. Espaço muito agradável. Certamente muita gente vai passar para ver. Isso é muito bacana. Convido a todos. Tá certo. Vamos mostrar então, nós temos aí algumas imagens que o pessoal enviou para a gente. Essa é uma exposição geral, uma vista geral da exposição, não é isso? É a foto do espaço, né? São os trabalhos, é um misto aí de trabalhos meu e da Rea. A gente segue essa linha aí. Sem dúvida, bem... esse é um trabalho meu, porque a gente também faz o figurativo também, mas essa não foi a proposta dessa exposição. Isso aí, esse trabalho, como se chama esse trabalho, Marcelo? Esse trabalho não tem um nome, é dessa série Remar, né, que é essa exposição que vai até o dia 15, mas essa exposição foi feita algumas vezes já no SESI e a continuidade está sendo no Iguatemi. E com o namoro com a literatura, com um texto maravilhoso do Bianchi, que eu agradeço também. O texto do membro da Academia Rio-Pretense de Letras e Cultura está lá junto com as obras. Está lá no folder. Ele fez um texto para mim e um texto para a Rea Silvia. Bacana. Eu estou vendo, você já esteve aqui, a gente já participou de um programa uma certa vez aqui, o Marcelo. Isso. São obras muito utilizadas também na decoração de ambientes, né? É isso mesmo? Esse é um dos propósitos do trabalho de vocês. Exatamente. A gente está divulgando também um trabalho que a gente está fazendo para clínicas, hospitais, laboratórios. E a gente faz uma ambientação com obras abstratas e também com obras figurativas. Marcelo, deixa eu falar rapidamente sobre um resumo da sua carreira. Como é que você começou? Eu comecei há uns quase 20 anos atrás. Eu ainda ministro aulas de pinturas. Tenho uma galeria na Rua Paquetá, 2354, onde eu vendo os meus trabalhos e tenho as aulas. Além das obras abstratas, assim, você tem também figurativismo, não é isso? Eu vendo também outros artistas, né? Ah, tá. Eu trabalho como galerista e também, no caso, eu pinto, apresento as minhas obras, as obras da Rea lá. Marcelo, as pessoas que visitarem a exposição no Shopping Iguatemi, no Espaço Cultural Iguatemi, algumas delas podem
dependendo da hora que elas forem, podem dar sorte de encontrar você lá, você e a Ré lá, né? Isso é muito importante. Também. Mas além disso, as obras estão lá, estão também à venda, estão à disposição do público interessado? As obras que estão lá não serão vendidas agora. Certo. Elas serão vendidas na galeria após o término da exposição. Tá bacana, legal. Muito bom. E como é que você tem sentido o interesse do público? Por exemplo, um shopping, até estava comentando agora aqui, um shopping não é exatamente um ambiente feito para a cultura, mas ele está se transformando num polo cultural, né? O interesse das pessoas, elas estão demonstrando esse interesse também pelas obras, como é que é isso? Está aumentando o interesse. Eu vejo assim que as pessoas param mais, antes as pessoas passavam mais e davam uma olhada. Agora eu acho que a ambientação, porque foi feita uma ambientação, se você for lá, você vai ver uma ambientação, como se ele estivesse numa galeria. Isso. Então isso está atraindo mais as pessoas. Principalmente as pessoas que não têm condições de um acesso a uma galeria, que é uma coisa tão fácil. Pois é. E a técnica que você usa é óleo sobre tela, como é que é isso? Fala um pouco também usa óleo sobre tela, mas a maioria lá é acrílico. Acrílico. E técnica mista. A Ré é a mesma coisa? A Ré é mais técnica mista. Bacana. Então até dia 15 até o dia de março, 15 de março, isso. De março, convido a todos, assim, de março. Deixem lá a assinatura, para a gente pode entrar em contato também, quem se interessar pelas obras, pode deixar o contato que a gente retorna. Bacana, Marcelo. Fica aí, vamos continuar essa conversa agora, que ela interessa para nós dois também, entre outras pessoas que estão nos vendo muito obrigado. Está aqui o Glaucio Câmara, que é coaching de carreiras. Glauco, qual é o trabalho de um coach de carreira, especialmente para os jovens, pessoas que estão chegando agora ao mercado de trabalho, sobretudo num momento complicado como esse foi vivido no Brasil no ano passado e nesse ano ainda? Como é que é isso? Qual é o papel do coach de carreira para esses jovens? Obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço. Muito boa tarde, Rei. Muito boa tarde, Marcelo. O trabalho do coach, em síntese, é levar esse profissional até o local desejado. Então, na verdade, o coach nada mais é do que uma ponte de ligação entre o estado atual e o estado desejado, que a gente chama de ponto A e o ponto B. Então, vai identificar quais são os pontos fortes desse profissional, quais são os pontos a serem desenvolvidos. E também, além disso, identificar a partir do autoconhecimento, os valores que motivam, crenças que fortalecem, para que a sua escolha seja mais congruente com esses valores. Em que momento o profissional deve optar pela consulta a um coach, por exemplo? Depois de formado, por exemplo, ou antes de formado? Como é que é isso? Eu imagino que para um jovem ingressar no mercado de trabalho é tão complicado, antes mesmo de ingressar, ao entrar numa faculdade, ele tem primeiro que escolher uma profissão que ele vai seguir para o resto da vida, e segundo que renunciar a todas as outras profissões, escolher uma só. Como é que é isso? Eu entendo que o quanto antes ele tiver acesso ao seu próprio conhecimento, ao seu autoconhecimento, mais fácil e melhor seriam as suas escolhas. Observo que muitas pessoas escolhem sua profissão, muitas vezes muito precocemente, ou por uma pressão familiar, ou por uma própria pressão do sistema, que terminou o ensino médio, ele tem já que escolher que faculdade que ele vai prestar, né? E aí, nesse caso, ele acaba escolhendo muitas vezes uma profissão ou por dinheiro, ou por algum outro fator, e muitas vezes não é a que ele se identifica. Testes vocacionais ou coisa assim, funcionam ou não? Tem a sua utilidade, O teste vocacional vai servir apenas para a pessoa entender qual que é a vocação dela. O coach ele vai um pouco mais além, ele não tem esse propósito de identificar qual é a sua vocação. Ele realmente identifica qual é a sua vocação, onde você quer chegar, e ele cria o plano de ação que leva a pessoa até lá. Eu mencionei que a gente está saindo, espero que saindo, né? Estamos vivendo ainda um momento de crise complicado no Brasil, crise econômica e política brasileira. No ano passado foi muito forte, muito cruel, não é isso? Exato. Muitas pessoas perderam o emprego, nós estamos falando de 13 milhões de desempregados no Brasil. Eu calculo até que esse número seja muito maior, porque muitas das pessoas chegaram ao limite de uma situação de dispensar alguns trabalhadores informais que trabalhavam com ela. Por exemplo, dispensou o jardineiro, dispensou a faxineira que ajudava uma vez por semana ou coisa assim. Quer dizer, muito mais gente está desempregada ou foi afetada por essa crise de desemprego. E o jovem, nesse momento, ao entrar na carreira profissional, ele passa a ter muito medo de perder o emprego, da demissão. Como é que ele lidar com isso? Sobretudo agora que as pessoas ainda, às vezes jovens, ainda não recorreram a concursos públicos, etc., que vão lhe conferir uma certa estabilidade. Mas quem não tem isso, tem que lidar com essa
com essa espada de Damocles pendurada no teto, né? Como é que é isso? Inclusive você citou um ponto muito importante, Rei. Um estudo recente mostrou que 62% dos jovens brasileiros eles têm medo de perder o emprego. Tá? Como que lida com isso? É se concentrando naquilo que tem controle. Na verdade, nós não temos controle, particularmente, sobre essa maior taxa de desemprego dos últimos anos, que é equivalente à população inteira da cidade de São Paulo. Só que nós temos controle no nosso desenvolvimento, em se capacitar, tá? Em realmente procurar alternativas para poder se diferenciar no mercado de trabalho atual. Isso a gente tem controle. Quanto ao desemprego, não há o que fazer. Nem ao desemprego, nem quanto aos humores dos empregadores, né? Você está correndo o risco da pessoa decidir que tem que cortar umas certas pessoas, etc. Enfim, isso é muito complicado. Mas o que fazer? Você falou em se habilitar, se qualificar. Esse é um caminho permanente, né? Quer dizer, deixar de estudar, cada vez vai ser mais difícil da pessoa fazer isso, não é isso, Glaucio? Vai ter que continuar sempre estudando, se aperfeiçoando sempre. Essa é a ideia? Essa é a ideia. T. Harv Eker fala que se você não estiver crescendo, você está morrendo. E o que acontece? Muitas vezes, numa situação como essa, de alta taxa de desemprego, a tendência é que as pessoas cortem, inclusive, o seu estudo. Só que aí a conta não bate, porque nós vivemos num mundo de dualidades, né? A lei de ação e reação. Você para de se desenvolver, consequentemente, você também não vai ter um maior número de oportunidades. O que se fala é que, quando a oportunidade não bata na sua porta, vá construir a sua porta. Eu penso que essa seria uma tendência. Mesmo você não tendo a condição de poder estudar, estude. É estudando, se aperfeiçoando, que você vai criar a condição. Primeiro você age, depois você vai ter a sua condição. Muitas pessoas costumam atribuir certos fatores à sorte, né? Fulano tem sorte, fulano não tem sorte. Alguém já disse uma vez que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, qualquer coisa assim, né? É isso mesmo, a sorte... depende muito da própria pessoa, não é isso? Sim, a sorte ela é uma junção do preparo com a oportunidade. Foi feito um estudo, Napoleão Hill, é um dos maiores comportamentalistas que já existiram, ele observou que existem características semelhantes entre as pessoas que têm êxito e as pessoas que não têm êxito. A questão é que as pessoas que não têm êxito, elas agregam a sua realidade a Deus, ao mercado, à economia do país, ou aos seus pais, ou à sua história. Agora, as pessoas que têm êxito, elas entendem que tudo depende só delas. Deixa de procurar pretextos, né? Deixa de procurar justificativas, não é isso? Tem uma história antiga também, que você deve conhecer muito, a história do vendedor de cachorro-quente, que por conta das notícias da crise, resolveu comprar menos salsicha, menos pão, etc., e aí acabou vendendo menos, porque ele produzia menos e vendia menos, né? É sempre uma coisa está muito ligada à outra, né? A produtividade, a capacidade de produzir tem que estar sempre presente, né, nos negócios, não é isso? Exatamente. Isso aí são as leis, física isso, né? A lei de ação e reação. Isso. Você comprou menos salsicha, comprou menos pão, obviamente a tendência é que você vai vender menos. Né? Então, o que acontece no momento de desemprego, por exemplo? O que a gente faz? A gente continua entregando currículo? Então, a gente tem que observar. Eu conheço pessoas, por exemplo, que faz mais de 2 anos que está entregando currículo. Eu penso isso como algo muito insano. Inclusive, Albert Einstein diz que isso é insano. Fazer a mesma coisa, esperar resultado diferente, é insanidade. Se você está entregando currículo há 2 anos e até agora você não encontrou emprego, faz sentido que entregar currículo não é a melhor opção agora no momento de desemprego. Você tem alguma sugestão para dar para essas pessoas que estejam entregando currículos e não têm conseguido resultados concretos? E aí, o que ela tem que fazer? Dá uma dica. Ela tem que procurar oportunidades. Eu sei que é difícil perguntar para você uma receita, porque não existe exatamente uma receita de bolo para isso, né? Exato. É de comportamento, né? O comportamento é que tem que ser diferente, é isso? Exato. Isso é uma característica muito intrínseca, né? Primeiramente, a pessoa tem que ver o que ela quer. Muitas pessoas estão procurando emprego e sequer elas gostam daquilo. Obviamente que uma pessoa que está contratando, ela observa a qualificação daquela pessoa e ela vê que aquela pessoa não é qualificada para aquilo, a primeira coisa é defina claramente um objetivo. Tá? O que você quer especificamente? E não qualquer emprego. Defina qual é o emprego que você se adapta. Você é um advogado e você vai procurar um emprego voltado para vendedor. Tudo bem, por mais que você encontre. Mas nós estamos na maior taxa de desemprego. As pessoas querem pessoas qualificadas. Se você é um advogado, vai procurar um emprego na sua área. Vai procurar naquilo que você é bom. No meu entendimento, esse é o caminho. Esse é o caminho. Vai procurar naquilo que você é bom. A chance de você conseguir é bem maior. O brasileiro, de um modo geral, ele está se desanimando, está se abatendo por causa dessa questão da crise econômica, que já dura alguns anos, talvez dure mais alguns ainda, não é uma coisa que se resolva rapidamente. Como conter essa perda de ânimo, de vontade, de estímulo?
Como é que é isso? Rei, alguns estudos mostram que 95% da população mundial é infeliz. E elas acabam sendo infelizes porque elas têm um foco dos seus pensamentos em coisas que elas não controlam. Então, a taxa de desemprego, como eu já falei inicialmente, a gente não tem controle sobre isso. Isso é uma consequência da economia do país. Em contrapartida, vem apresentando um dado muito interessante. Um estudo recente mostrou que o Brasil subiu, acho que aproximadamente uns 3 rankings no país que mais empreende. Então, por mais que algumas pessoas estão chorando, estão entristecendo com essa fase, tem outras pessoas vendendo lenço. Então, elas foram empreender e elas estão crescendo. O Brasil é um dos países que mais crescem na taxa de empreendedor. Empreender é uma solução, é uma saída. Obviamente, eu acredito que passa por aí. Eu acredito que empreender ela é um caminho que deve ser considerado. Afinal de contas, a gente não só entra na taxa de desemprego, como a gente entra numa taxa da crise da previdência pública, né? Então, acho que a gente se preocupar com o CLT pensando em aposentar, acredito que não seria um bom caminho pelo cenário atual, não, viu, Rei? Talvez nunca vamos chegar lá, né? Talvez nunca vamos chegar lá. A situação está complicada também para as contas da Previdência Pública. É sempre muito complicado tudo isso. Exatamente. O que fazer? Que palavra dizer para as pessoas que estão nos vendo agora, jovens inclusive, que estão tudo animados? O que esse cara está falando, que está me desanimando aqui? Não está desanimando nada, não é isso, Glaucio? Ao contrário, né? Existe muita chance, existe muita possibilidade, tem que sair atrás, tem que lutar, não é isso? Existem muita oportunidade, mesmo porque num momento como esse, as pessoas estão encontrando muitos problemas. Tá? Mas o que acontece é que a oportunidade ela está atrás dos problemas. Então, quanto maior os problemas, maior a chance de oportunidade. Então, a dica que eu dou, o primeiro passo, antes de qualquer coisa, sabendo que o nosso potencial é limitado, comece a acreditar. Acredite que você pode. O primeiro passo é acreditar e continuar. Fazer apesar de, aquela propaganda da Nike, né? Just do it. Faça apesar de. Apesar da economia estar assim, apesar de você estar sem dinheiro, simplesmente vai e faça. Para de procurar pretextos, procurar justificativas, né? Exatamente, esse é o convite que eu faço. Glaucio, e as pessoas falam, mas eu gostaria de ouvir uma opinião de um consultor, de um coach, né? Como você, por exemplo. Onde que as pessoas podem te encontrar? Como é que é isso? Como recorrer, como contar com um trabalho desse? Conta isso para as pessoas. Vocês podem acessar o meu site, é www.glauciocamara.com.br. Eu estou com um programa, inclusive, capacitando as pessoas que estão empreendendo no mercado, que chama o Comportamento Secreto das Vendas. Então, vocês podem ter mais informações através do comportamentodasvendas.com.br ou através do meu perfil no Facebook também, meu perfil pessoal, meu perfil profissional, Glaucio Câmara, Coach Trainer, ou apenas Glaucio Câmara também no meu perfil pessoal. Vocês encontram informações sobre esse programa e sobre o meu trabalho individual que eu faço também. Dicas valiosas, então. Você chega a ensinar o pulo do gato? Isso que é... Eu ensino o pulo do gato. Inclusive, é justamente esse o nome do programa, o Comportamento Secreto das Vendas. Está muito mais relacionado à parte comportamental do que propriamente a qualquer técnica. E nesse caso, eu tenho ensinado para as pessoas, e no meu próprio site, na minha própria página no Facebook, eu dou dicas valiosas, onde já ajuda as pessoas a encontrar o seu norte aí. E conteúdo grátis ainda, Henrique. Puxa, que legal. Bom, você já informou aí os endereços eletrônicos aí para as pessoas contarem com isso. Bacana que elas consigam se inspirar em algumas dessas dicas que você vai dar, você dá através desses mecanismos. E isso é sempre muito importante, muito legal. Eu queria, mais uma vez, agradecer a sua presença aqui. Infelizmente, daqui a pouco nós estamos chegando ao final do nosso programa. Mas ficou essa mensagem positiva, né? As pessoas têm que acreditar sempre na possibilidade. Não vamos parar de usar como subterfúgio essa coisa, mas agora não vou fazer agora, porque agora a economia está muito ruim, etc. Exatamente. Vai ficar pior se você não fizer nada, né? Exatamente. O Robert Chiniachik fala, ele tem um texto que chama ou um meio ou uma desculpa, né? Você pode encontrar uma desculpa para não fazer nada, ou você pode encontrar um meio e simplesmente ir lá e fazer. Eu creio que a dica é essa mesmo, porque o movimento gera energia. O fato de, por mais que você se desanime agora com essa crise, ficar parado, tá? Não vai mudar nada. Agora, independente do que você faça, mas entrar em ação, isso já vai gerar energia suficiente para você continuar em ação. Aí sim o universo entende, ele te dá recompensa. Aí é física, ação e reação, né, Rei? E além de tudo, a gente sabe que a gente está vivendo um momento também de busca de saídas dessa crise. Então pode coincidir também em que o país também saia disso rapidamente. E se a pessoa já estiver engrenada num trabalho, nessa vocação, né, nessa procura
vai ser melhor, né? Vai sair mais rápido ainda dessa questão. Bacana. Eu acredito nisso, porque acredito que o futuro do país, por mais que tenha consequências dos nossos governantes, mas ele está na mão do povo mesmo. Eu acho que é a gente que tem que fazer alguma coisa. É a gente empreendendo, procurando alternativas que vai fazer a economia se movimentar. Empreender, essa é a saída. Eu acredito. Glaucio, eu queria agradecer muito a sua presença mais uma vez, como eu disse, e deixá-lo convidado para voltar outras vezes aqui para falar sobre esse e outros assuntos. Sobre qualquer assunto, esses assuntos comportamentais que interessam a pessoa, é muito bacana a gente dividir com essas pessoas isso, né? Muito obrigado. Se a gente ajudar uma pessoa a encontrar o seu norte aí, vai ser muito bacana. Eu queria convidá-lo sempre que você quiser, tá bom? Convite aceito, muito obrigado pela oportunidade. Eu acredito realmente que o caminho é esse, é compartilhamento de informação e de conhecimento, e porque é a ação que move a transformação no mundo, viu, Rei? Tá certo. Marcelo, vamos reafirmar o convite, então, para as pessoas comparecerem ao Espaço Cultural Iguatemi até dia 15 de março. Até o dia 15 de março, no Espaço Cultural Iguatemi. Para ver a exposição Remar. Do Marcelo e da Rea Silvia Toscano. Rea Silvia Toscano. A gente já viu aí alguns quadros expostos no Centro Cultural Iguatemi, muito bacanas. As pessoas certamente vão gostar de ver esse ambiente em que o Espaço Cultural Iguatemi foi transformado para essa exposição. Muito bacana. Obrigado pela presença. Obrigado, eu. Obrigado mais uma vez, Glaucio. E obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente. Hoje é quinta-feira, então novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal. Bacana.